Nariz seco, dor de cabeça, não tomou nenhum antialérgico ou remédio de gripe nas últimas semanas, pode se considerar uma pessoa de sorte. Pode se considerar uma pessoa com a saúde em dia. Eu tenho certeza que você aí do lado da telinha já percebeu que o clima tá ruim, mesmo com a leve chuva no fim de semana. A gente vai entender um pouquinho do que é que tá acontecendo. O Moisés Salema, ele fez uma reportagem que vai explicar isso. Nos últimos dias, o céu da nossa região não tem estado tão azul como de costume. É só olhar para o horizonte para perceber a névoa cinza entre os prédios. Esse aspecto de ar pesado é consequência do tempo seco e do acúmulo de fuligem. A última chuva registrada na região norte do estado foi no início do mês. Em agosto, choveu apenas 7 milímetros em Londrina, o que fez com que a umidade relativa do ar caísse drasticamente. Com a falta de chuvas, o Paraná entrou em alerta de alto risco para incêndios florestais. De janeiro deste ano até meados de agosto, foram registrados 9.105 ocorrências no estado, um aumento de 127% em relação ao mesmo período de 2023, quando foram registradas 4.011 ocorrências. Em Londrina, as ocorrências passaram de 135 nos primeiros 8 meses de 2023 para 293, um crescimento de 117%. Toda essa fumaça se espalha pela região, prejudicando a respiração e a qualidade de vida. São diversos flagrantes em toda a cidade. Outro fator que contribui ainda mais para a baixa umidade e a propagação de fuligem pelo ar são as queimadas na região norte e sudeste do país. De acordo com o Serviço de Monitoramento Atmosférico da Europa, a fumaça das queimadas na Amazônia e Pantanal já atingiram ao menos 10 estados brasileiros. É uma névoa, né, que nós temos nesses últimos dias. Tanto a gente vê no início da manhã o sol bonito, o final da tarde, todo avermelhado, são essas fuligens, são essas partículas de material particulado em suspensão. Então, são partículas de poluição. E está associado não só aqui, mas também aquelas queimadas que ocorrem lá no centro-oeste, que está atingindo vários estados do nosso país. Além dos incêndios em vegetação, há outras situações que contribuem para a sensação de ar pesado, como o que houve no ecoponto do Jardim Vista Bela, no início do mês. O local foi alvo de um incêndio e mesmo após o fim das chamas, a fumaça permaneceu cobrindo o bairro por pelo menos 2 dias. Na última vez que teve um incêndio dessa magnitude aqui, nós ficamos uma semana respirando fumaça. Por volta das 6 horas da tarde, baixava a neblina da fumaça em todo o bairro, que chegava ao ponto de cobrir os carros com a fuligem, sabe? Sem ter condições nenhuma, nem mínima, de conseguir respirar dentro de residência. É, tempo seco, baixa umidade do ar e muita fumaça. O combo que faz mal para a nossa saúde. Claro que eu queria que ele viesse aqui explicar e conversar com a gente sobre isso. Estou falando do nosso médico, o Dr. Cláudio Rezende Neto. Falou que é o nosso embaixador da saúde. Que chique! Obrigado, tudo bem, meu Sara, querido? tudo certo. Você percebeu que a minha voz está diferente? Achei que tá mais grave, tá mais anasalada. Por que será? Tosse. Tosse. Tá todo mundo, né, Sara? Tá difícil. Você tem recebido muita gente com essas queixas, doutor? O tempo inteiro. Não é só pelo inverno. É porque é o inverno, mais um inverno muito seco, mais 6 vírus respiratórios circulando, mais coqueluche, mais queimada. Tá atípico. Tá todo mundo assim. É? É. Vamos falar um pouquinho da qualidade do ar. A gente falando dessa questão da umidade baixa, umidade relativa baixa do ar. O quão mal isso faz para a nossa saúde? Porque às vezes a gente não tem dimensão de que isso faz mal mesmo. Faz muito mal. Semana passada, aqui no norte do Paraná, a gente estava registrando umidade relativa do ar para baixo dos 20%. Isso é desértico, Sara. A gente, para ficar confortável para o ser humano, é entre 60% e 80%. Quando tá chovendo, fica nos 90%, fica bem gostoso, né? É aquele ar mais úmido, mais leve, mais fácil de respirar, gostoso. Mas quando tá uma umidade muito baixa, a via aérea sofre. A nossa via aérea, ela precisa de um ar mais fresco e úmido para passar pelo nariz, pela traqueia, para chegar até lá no brônquio terminal e conseguir fazer a troca gasosa com o nosso sangue. Se o ar tá seco, pesado, a gente sofre da ponta do nariz
até o finalzinho da via aérea. É? Hoje, aqui em Londrina, a umidade relativa do ar está 30%. Está super baixo, apesar de ter já chovido no fim de semana. Apesar da chuva, E a gente exatamente. fica sofrendo. Inclusive, E estou tossindo. Desculpa, eu esqueci de fechar o microfone. É que assim, é para poder ilustrar a entrevista, entendeu? Estamos falando sobre o tempo seco. É bem real aqui, pra você ver como é real. Doutor, eu vi que você trouxe um umidificador. Sim. É importante a gente usar. E quem não tem umidificador em casa, o que pode fazer para não ter a sofrer tanto a consequência desse tempo seco? A umidade tem que ficar alta, tem que ficar confortável. Então, o umidificador, ele é um aparelho que hoje em dia é muito importante a gente ter dentro de casa. Quem ainda não tem um umidificador, dá para se virar às vezes com uma bacia de água no quarto, uma bacia rasa. Idosos, cuidado, né? Pisar dentro da Pelo bacia, amor de escorregar Deus. de madrugada, né? Põe num lugar que não é fluxo de Tá. caminhada, né? Dentro do quarto. Então, a bacia com água. Às vezes uma toalha de banho bem encharcada em cima de uma cadeira, você vai ver que de manhã, Sara, a umidade tá melhor e a toalha tá esturricada, tá bem seca em cima da cadeira. Então tem que manter a umidade relativa do ar mais alta, porque a tosse, ela é um reflexo normal da nossa via aérea. É um Tá. reflexo para você conseguir colocar as partículas de sujeirinha, o muco que a gente mesmo produz, colocar para fora. E o ser humano tosse umas 20 vezes por dia, e isso é normal e esperado. Mas quando o ar está mais seco, você sofre mais, tosse mais e tem mais dificuldade em colocar essas partículas de sujeira para Até fora. 20 vezes é normal? Isso, mas tosses leves, né? Tosse discreta. Tô tossindo bem mais que isso, viu? A minha não tá nada discreta. Discreta e leve, tem que ser. Porque a gente tosse mesmo, isso faz parte do dia a dia. A gente limpa a nossa via aérea. É pra limpar? É um Porque reflexo. a gente não tem controle, né? Não, não é controlável. O reflexo de tosse é você respira fundo e faz pressão e solta o ar de uma vez. Porque a nossa via aérea são uns canos. Dentro desses canos tem uns cílios, tem um muco, que é um catarro bem fininho que fica em volta desses canos. A gente até tem uma maquete ali depois para mostrar a via Mostra lá, aérea. vamos lá, vamos lá. ver a maquete Vamos mostrar, vamos da lá. via aérea. Licença, vou passar Mostra por aqui, pra ó. gente. A gente tem aqui, ó, os pulmões. Eu vou Tá. tirar o coração pra gente conseguir enxergar os Tá. pulmões. E na via aérea a gente tem uns caninhos por onde corre o ar. Esses caninhos, Deixa eu mostrar aqui. eles podem acumular a poeira, o pó, a Aqui? fuligem no ar. Isso, esses caninhos por onde corre o ar dentro do nosso pulmão. A hora que a gente tosse, a gente insufla o pulmão, faz pressão e solta o ar de uma vez, fazendo barulho, e para que essa sujeira saia de uma vez no reflexo de tosse. Então não dá para controlar, a tosse é muito difícil de tratar. É? E não existe um remédio coringa para tosse. Não. Fala um remédio bom para tosse. Se for por refluxo, é remédio de estômago. Se for tosse reativa, é um xarope antitussígeno. Se for asma, é bombinha. Então aquela história de chegar na farmácia e falar assim, me vê um remédio pra qualquer tosse. para tosse. Não existe isso. Existem várias tosses, várias causas de tosse e vários remédios para tosse. Tá vendo, gente? Não é tão simples assim. Não é. Falando do tempo seco, mas das queimadas que nós tivemos, que preocupou muito. Essa fuligem, a gente aspirar, a gente inspirar isso, faz mal também para os nossos pulmões? Faz muito mal, tanto a curto prazo. Então, a hora que você inspira aquele ar pesado, aquele ar sujo, ele dá uma rinite aguda, você vai espirrar mais, vai entupir o nariz. Todo mundo tá com aquela craca de nariz bem pesadas, tem que tirar com o dedo às vezes, sai estriazinha de sangue. Então ela dá esse problema, a fuligem dá esse problema agudo e também o problema crônico. A longo prazo, são substâncias que estão na fumaça que são sabidamente cancerígenas, elas provocam doenças graves. Ai, credo, doutor. Por isso que quando tem, Sara, esse tipo de queimada, quando tem muita fuligem no ar, O que fazer? precisa usar máscara na rua. Na hora que você sai pra rua, tem que usar. Quando é um ambiente bem pesado e tá com queimada ali perto na região, Usa máscara. tem que ser aquela máscara N95, PFF2, aquela máscara pesada que a gente usava no Covid. E quando é um ar que não tá tão pesado, que não tá com tanta fuligem assim, que a queimada já tá a longa distância, mas acabou chegando na sua região, daí pode ser a máscara simples mesmo. Aquela máscara que a gente fala, máscara de dentista, né? Pode ser a máscara mais simples para os quadros mais leves de ar
pesado, ou pode ser aquela máscara PFF2 ou N95, aquela máscara mais rebuscada, para quando tem queimada bem perto. Precisa usar máscara. Você trouxe umas máscaras ali, né? Eu trouxe máscara, vou pegar aqui, ó. A máscara comum, a N95, desculpa, a máscara simples, né? A gente pode usar, Sara, quando a gente tá resfriado. Tipo eu agora. Se por exemplo você for num ambiente que tem muitas pessoas, se você tá resfriado, tossindo, para você não transmitir a doença para outra pessoa. Até, né? É uma questão de civilidade. Pegar o ônibus com máscara se você tá resfriado, entrar no Uber ou no transporte coletivo de máscara se você tá com condição de transmitir alguma doença. E pro ar pesado também, isso ajuda muito. Tá. E quando tem uma queimada perto de casa, sim, essa mais... daí tem essa daqui, essa é um exemplo da PFF2. Ela é bem mais grossa, né? Ela é mais grossa, ela protege contra as partículas bem fininhas. Aquelas nossas de tecido que a gente usava na época da pandemia? Essas servem muito pouco, Sara. Elas não conseguem filtrar bem. Aquilo lá foi mais uma medida de desespero, porque a gente não tinha máscara para todo mundo e era o que tinha na época. Então a gente confeccionava em casa, né? Fazia máscara com meia, lembra dessas histórias? Essa daqui não, ela é especial e ela impede que entre aquela partícula bem fininha de fuligem. No fim do dia, quem usa isso aqui, pintor usa, né? Quem usa como EPI. No fim do dia, por dentro você não enxerga nenhuma sujeira. Você só enxerga a sujeira em volta, por fora. E ela não é descartável, você pode usar por uma semana, é bem tranquilo, é bem bom. Doutor, continua aqui com a gente, você continua mandando mensagem pra cá, 439-99520380. Quero saber, tá gripado? Gripe bateu aí? Tá com tosse? Como é que você tá? Vai contando pra mim, 439-99520380. Mas antes, você sabe que nesse exato momento tem muito brasileiro sofrendo com impotência sexual? Anota aí, é possível tratar da disfunção erétil. Eu tô aqui para falar do alfa-grego. Problemas como a disfunção erétil são questões que abalam a autoconfiança e a autoestima masculina. Se você tem se sentido fracassado, impotente, diante desse fantasma que é falhar naqueles momentos, para tudo que você está fazendo agora. O alfa-grego é um estimulante sexual masculino natural, livre de contraindicações. A sua fórmula contém fenogrego, combinado com taurina e arginina. E juntos, eles potencializam o desempenho masculino. Tome uma atitude agora e peça o seu. Ligando agora, você não vai ter 50% de desconto. Você vai ter 60% de desconto e ainda receber de brinde um massageador elétrico. Mas ligue agora. 0800 278 0032. Eu vou repetir. 0800 278 0032. alfa-grego para você. E a gente continua falando com ele, Dr. Cláudio Rezende, sobre esse tempo seco e essa tosse que não quer parar e as consequências desse tempo seco. E aí, como é que está na sua casa? O que você está fazendo? Pode sangrar o nariz? Sim, Sara, é bem comum. O nome disso é epistaxe, sair sangue do nariz. Epistaxe? Epistaxe. O nome é bonitinho. O nome é bonito, mas no dia a dia os pacientes falam que o ar está tão seco que a hora que vai espirrar ou assoar o nariz, aquela secreção que estava bem endurecida, ela gruda na parede do nariz e a hora que você vai tirar, ela sai um sanguinho. É esperado, tá? Se for em grande quantidade, precisa ir no especialista. Mas se for em pequena quantidade, estrias de sangue, junto com o catarro, junto com aquela craca seca, é esperado, é só lavar bastante o nariz e umidificar o ar. Vamos ver mensagem de telespectador 439-99520380. A Miriam Thaís mandou o seguinte: eu gostaria de fazer uma pergunta. Antigamente não se ouvia falar de bronquiolite. Por que esse problema respiratório em bebê veio com tudo e levando até a óbito? Sim. Excelente pergunta, Miriam. Excelente pergunta, Sara. A gente está hoje, pela Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, com 6 vírus respiratórios circulantes. São eles: o influenza, que é o da gripe, que a gente já conhece, o coronavírus, que a gente já conhece. Tem outros menos graves, são o parainfluenza, o rinovírus, e tem um vírus que se chama vírus sincicial respiratório. Ele não é só aqui no Brasil, não, que está em alta. Como a gente ficou muito tempo sem circulação desses vírus, as crianças estavam em casa, né? A hora que voltaram para o presencial, esse vírus começou